pelo áudio. A paz do Senhor Jesus, o pessoal do Meet, o pessoal do Instagram, do YouTube, do Facebook, amém. O pessoal do Meet, a Silvana, o Daniel, a Roberta, a Cláudia, a Maria, a Jéssica, a Ângela, a Dinha, a Mariana, a Aline e o Bruno, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Glória a Deus, amém, amém, amém. Hoje a gente vai falar sobre a Amós 5. Uau! O que fala Amós 5, né? A gente lembra que a gente está estudando ali na divisão dos reinos, né? Já houve ali um problema muito sério, onde Deus levou a divisão dos reinos, tirou da casa de Davi 10 tribos por conta do pecado de Salomão, né? Então, agora, não bastasse o pecado de Salomão, o pessoal do Reino Norte vem pecando bastante desde Jeroboão ali, né? E vem incitando, vem provocando cada vez mais a Deus. O pessoal do Reino Sul também, o pessoal lá do Reino de Judá também vem pecando a Deus. Então, a gente lembra que Deus começa a levantar profetas para guiar o seu povo, né? Para orientar o seu povo, para voltarem-se a Deus, né? Que Deus é o Deus deles, para eles pararem de adorar Baal, para eles pararem de adorar Moloque, para eles pararem de adorar o Deus Quemos, para pararem de adorar o Deus de Ecrom, o Deus de Moabe, o Deus de Amon, né? Parem, adorem o Deus de vocês, vocês têm um Deus, o Deus que foi lá no Egito e libertou vocês. Foi um Deus que decidiu lutar contra todos aqueles deuses lá do Egito. Foi o único que ousou ir lá dentro do cativeiro para libertar vocês. Existe um Deus assim. Por que vocês estão adorando outros deuses? Se foi só um que fez algo por vocês. Caramba, né? Já era Deus falando sobre Cristo, né? A gente lembra que a Bíblia diz isso, né? Jesus disse isso. As escrituras inteiras falam acerca de mim. Jesus disse isso. Uau! Quando ele falou isso, não existia ainda o Novo Testamento, né? Ele falava das escrituras antes. Ele falava do Pentateuco. Ele falava dos livros dos profetas. Uau! A gente lembra que ele entrou na sinagoga e leu o capítulo 61 de Isaías. Uau, né? Então ele falava que a escritura inteira apontava para ele e falava dele. E é isso. Somente um Deus morreu por nós para nos libertar dos nossos pecados. Somente um Deus foi capaz de fazer o que ele fez, nenhum outro. Para que a gente vai adorar outro Deus? Somente um nos resgatou. Somente um. Nenhum outro Deus fez nada por nós. Somente um Deus foi lá no inferno, na morte, nos resgatar, pagou a nossa dívida, somente um. Uau, pagou um preço alto, muito alto. Nenhum outro queria fazer isso, só ele. Somente um Deus foi lá e guerreou ali contra Satanás por nós. Assim como ele entrou lá no Egito por Israel, somente um Deus fez isso. E para que a gente vai adorar outro, né? E era Deus ensinando isso, já desde esse tempo, né? E esse povo não entendia. Esse povo tinha uma dificuldade muito grande de entender isso, né? Era um povo acostumado a adorar vários deuses. Era um povo que saiu do Egito, a gente lembra. No Egito havia um costume de adorar vários deuses. Não havia problema para eles adorar mais um Deus. Eles adoravam a Deus, mas era mais um Deus dentre tantos outros. Mas a questão é que Deus não é mais um Deus. Ele é o único. E Deus dizia isso para esse povo: eu sou o único. Eu não divido vocês com ninguém. E eu quero ser adorado sozinho, mas nenhum outro. Uau! E esse povo não entendia isso, né? Um Deus que fez tudo por eles, mas eles iam e adoravam um outro que nunca fez nada. Nunca mexeu uma palha por eles. E eles iam lá e adoravam, serviam outro Deus que nunca fez nada. E o Deus que fez tudo, que tirou eles lá do Egito, resgatou eles, fez com que eles vencessem batalhas extraordinárias. A gente lembra, uau, cada batalha incrível, né? Aquela época que a terra parou de girar, né? Como diz na visão da terra, né? O sol parou. Uau, Deus fez tanta coisa por esse povo. E o que os outros deuses fizeram? Nada. Mas ainda assim, Israel insistia em adorar os outros deuses. Ele insistia nisso, né?
em trazer os deuses das outras nações que nunca fizeram nada por eles. Uau! E Deus vinha levantando profetas, levantando juízes. Deus fez tanto para esse povo. Só que chegou a hora, gente, de Deus entregar esse povo a eles mesmos. O reino norte vai se perder na história. O reino de Judá ainda volta para Jerusalém, mas o reino norte não. O reino de Judá ainda ali tem a reconstrução de Jerusalém, reconstrução do templo, mas o reino norte não. O reino norte se perde de vez. E há um cumprimento aqui profético sobre uma redução dessas tribos, que a gente vê o cumprimento hoje. Se você vai estudar hoje historicamente sobre os samaritanos, gente, a última vez que eu tinha estudado sobre eles, eu tinha visto, tinha cerca de 100 e poucos samaritanos só. Mais nenhum, das 10 tribos, mais nenhum. 100 e poucos, gente. Um povo tão numeroso, onde havia uma promessa, uma palavra sobre esse povo, que ele seria tão numeroso, que seria incontável, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Uau! Mas ao mesmo tempo Deus também fez uma promessa, que se eles não obedecessem, Deus os reduziria. E é isso que a gente começa a ver cumprindo. Que triste, né? A falta de... Não basta ser de Deus, tem que obedecê-lo. Não basta crer nele, tem que obedecê-lo. É o que Tiago diz, né? Crer até os demônios creem. Satanás crê em Deus. Satanás acredita em Deus. Por isso Satanás tem pressa, porque ele sabe que já perdeu. Satanás acredita. Mas o que nos diferencia dos demônios que creem em Deus e de Satanás que crê em Deus é a obediência. É necessário ser obediente. E esse povo não era. E por isso eles perderam tudo. Perderam a promessa deles, perderam tudo. Mas ainda assim Deus deixou uma mensagem de esperança para esse povo. De que se um dia eles se arrependessem, de que se um dia eles clamassem e o obedecessem verdadeiramente, Deus os resgataria. Uau! Caramba, né? E é isso que a gente começa a ver cumprir na história. O povo do Reino Norte começou a desobedecer a Deus há tempos. A gente lembra desde lá do deserto, desde a época de Moisés, o povo desobediente. Né? Como Deus dizia, o povo de dura serviço. É um povo que tem dificuldade em se curvar, em se dobrar a Deus. Eles não conseguem aceitar o que Deus diz, é o que eles querem. Ah, Deus não sabe o que fala, o que eu quero é melhor. O que eu digo é mais justo. Era assim esse povo. E isso não é obedecer. Caramba, e Deus falava com esse povo, Deus levantou profetas, Deus levantou Elias, Deus levantou Eliseu. Caramba, Elias, Eliseu, e esse povo nada. Nada. Esse povo vem dos milagres que via, né? Eu tive até vendo esses dias uma pessoa falando, os tempos em que mais houve milagre na história foram na época de Moisés, na época de Elias e Eliseu ali, e na época de Jesus. E nunca se ouviu falar tanto sobre tanta gente incrédula. Tanto milagre acontecendo, tanta coisa ali óbvia na cara, e tanta gente incrédula. E era esse povo. Meu Deus, o povo difícil de obedecer. A gente vai ver que eles falavam em nome de Deus, eles se diziam ser um povo de Deus, mas eles não obedeciam. Eles cumpriam rituais religiosos, eles celebravam as festas santas, eles não deixavam uma festa passar, eles entregavam todos os dízimos. Mas Deus dizia, antes vocês não fizessem nada disso, mas me obedecessem. Que o que importa para Deus não é toda essa religiosidade sem um coração sincero. O que importa para Deus é um coração sincero. E então o restante, o coração vai te levar a fazer. De nada adianta você entregar dízimo, você fazer suas ofertas, você obedecer toda uma religiosidade, se o seu coração não está sendo sincero. E é isso que vai falar agora em Amós 5. De nada vale. O mais importante para Deus é um coração sincero, porque o coração sincero vai te levar a fazer tudo isso. O coração sincero vai te levar a ter compaixão,
vai te levar a ter piedade, vai te levar a ajudar o próximo, vai te levar a ser agradável a Deus. Uau! E é isso que Deus vem falando, né? Deus vem falando, sejam obedientes. A minha servidão é mais leve do que a servidão do mundo. A gente lembra, Deus falou isso há uns reinados atrás. Deus falou, eu vou entregar vocês para o inimigo de vocês para que vocês saibam que a servidão de Deus é mais leve do que a servidão do inimigo de vocês. E ainda assim o povo não entendeu. Há uma servidão, né? Eu até falei isso sobre isso nessa aula, né? A gente acha, às vezes, que em Deus a gente é totalmente livre. Eu já vi muita gente falando isso, né? Ah, não, eu sou livre, Deus me libertou, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Não, eu não sou totalmente livre. Há uma servidão. Que servidão é essa? Servidão de Deus. Eu não sou totalmente livre. Há uma servidão. Eu preciso obedecer. Eu ainda não posso fazer o que eu quero. Eu preciso obedecer. Eu não deixei de servir. Agora eu só passei a servir o Senhor certo. O Senhor de todas as coisas. E a servidão agora passou a ser mais leve. E é isso que Deus diz. Há uma servidão, mas ela é mais leve. Mas esse povo não entendia. Esse povo não entendia. E era um povo que não aceitava repreensões. Quando Deus levantava um profeta para falar para esse povo, vocês estão errados. Vocês precisam mudar. Vocês envergonham o meu nome. Vocês não estão me honrando. Os sacrifícios que vocês ofertam, eu abomino. Eles não queriam ouvir isso. Então, eles matavam o profeta. Rejeitavam o profeta. Rejeitavam a mensagem. Porque não era o que eles queriam ouvir. Mas a questão é que a Bíblia inteira é sobre isso, né? A mensagem, o evangelho é sobre isso. Não é sobre o que eu quero ouvir, é sobre o que eu tenho que ouvir. O que é que eles precisavam ouvir? Era o que Deus estava falando, mas eles não queriam ouvir. Não convinha para eles ouvirem, né? Então, lá no reinado de Jeroboão, lá no reinado de Uzias, o povo estava próspero. Deus, pela misericórdia dele, pela graça dele, a palavra de Deus diz que Deus se compadeceu de Abraão, de Isaac e de Jacó. E por isso deixou que eles ficassem prósperos. Por isso ele libertou esse povo das mãos dos inimigos sem eles merecerem, mesmo eles adorando bezerros de ouro. Deus foi e libertou. Mas houve um tempo de paz ali, onde eles começaram a enriquecer, mas eles começaram a oprimir o pobre dentro do seu próprio povo. Começaram, né, a desagradar muito a Deus, muito mais, pecar ainda mais, né? Então Deus levantou vários profetas, levantou Jonas ali, levantou Eliseu, levantou Elias, levantou tantos profetas lá no Reino Norte, tantos profetas lá no Reino Sul, mas o Reino Norte não ouvia, o Reino Sul não ouvia, cada um fazia o que queria fazer, não havia lei, mas a questão é que Deus dizia, há uma lei sim, e eu vou cobrar por ela. Uma hora a justiça vem, uma hora o juízo vem. Se preparem para o grande dia do juízo. E Deus havia falado isso na aula passada, a gente lembra, né? Na aula passada, o profeta Amós, ali no meio de Samaria, falando com o reino norte, né? Sobre o juízo de Deus que está chegando sobre eles. O profeta Amós falou, olha gente, o juízo está vindo. Deus tem visto o que vocês têm feito. Vocês têm oprimido ao pobre. Vocês vão na maior hipocrisia lá no templo errado de vocês em Betel, né? Lá nos bezerros de ouro, que a gente já falou que eles adoravam o bezerro de ouro em nome de Deus, né? Eles falavam o nome de Deus, né? Aquele tetragrama de Deus, né? E eles iam lá adorar esse bezerro de ouro em nome de Deus. No nome de Deus que era adorado lá em Jerusalém, eles iam adorar esses bezerros de ouro. E eles iam lá e entregavam ofertas, sacrifícios, celebravam as festas solenes de Deus, que Deus havia instituído na aliança da lei. E Deus então fala, eu estou vendo tudo isso. E eu abomino tudo isso. Todas essas suas festas são abomináveis a mim. Todas essas ofertas, a verdade é que vocês chegam com ofertas voluntárias para mim. Mas não é porque vocês querem me agradar. É porque vocês querem se aparecer. Vocês saem daqui depois, né? Que não é o meu templo, mas vocês saem depois falando para meio mundo que vocês foram generosos com Deus, que vocês entregaram oferta que Deus nem pediu. Uau, olha como eu sou bom. Fui lá
no templo e entreguei para Deus algo que Deus nem pediu. Eu sou tão generoso. E Deus dizia, vocês não são generosos. Vocês oprimem o pobre. Vocês não têm compaixão do povo que está aí. Vocês são hipócritas. Que só querem proclamar a bondade de vocês, mas essa bondade não existe porque eu conheço o coração de vocês. E a gente lembra que Deus falando tudo isso para esse povo, e então Amós chega e fala, olha, se fosse hoje o dia do juízo, Deus vindo aqui, vocês estariam perdidos, porque vocês merecem ser destruídos. Hoje vocês merecem que o nome de vocês seja apagado da face da terra. A gente lembra que Amós está falando com o Reino Norte, tá? Não é ainda com o Reino Sul. É com o Reino Norte. Então havia ainda uma esperança para o Reino Sul. Ele estava falando com o Reino Norte, os samaritanos. Então Amós fala, olha, se fosse hoje o dia do juízo, se Deus viesse aqui hoje, vocês estariam perdidos, vocês estariam condenados. Então a gente lembra, né, que eles não queriam ouvir profetas, eles mandavam o profeta ficar quieto, né? E Amós então fala, te preparem para o dia do juízo. Se preparem para o dia do grande encontro com Deus, porque Ele está vindo, e Ele está vindo para julgar o pecado de vocês, e vocês estão cheios de pecados. Se arrependam, se convertam, ou então vocês serão destruídos. E agora, gente, dentro desse contexto histórico, é que a gente volta para Amós 5, tá bom? Então, é dentro desse momento da história. Gente, eu vou fazer a oração. Eu acabei não fazendo a oração, né? Vou orar e a gente, então, entra nesse momento da história onde Amós está falando sobre isso, né? Que esse povo está pecando muito, tem muitos pecados, é necessário castigá-los. E se fosse hoje, Deus voltasse hoje e julgasse esse povo hoje, né? Eles seriam condenados. Então, Amós diz, se corrijam enquanto há tempo. Se preparem, porque Deus está chegando para julgar vocês. Então, se consertem. Porque se fosse hoje o julgamento de vocês estariam perdidos. Cuidado. Vou orar agora então e a gente continua dessa parte da história que eu falei, tá? Desse momento histórico que eu tô dizendo, amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor venha neste momento e trabalhe, Pai, em cada mente endurecida, em cada coração endurecido, Pai. Quebranta essa pessoa, Senhor. Faça essa pessoa conhecer o teu poder, conhecer a tua verdade, conhecer o teu nome, conhecer quem tu és, Pai. Amém. Se apresenta para essa pessoa, Pai. Amém. Meu Deus, que o meu falar ao teu respeito seja irresistível, seja apaixonante, Pai. Que da minha boca saiam palavras temperadas com sal, para que elas tenham um bom gosto a todo aquele que as ouve, Senhor. Que essa pessoa não resista a ti, se apaixone, se entregue, mergulhe, Pai, na tua palavra, mergulhe na tua presença e venha te buscar cada vez mais, Pai, em o nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, nós pedimos, Pai, em o nome de Jesus nós pedimos que o Senhor perdoe, Senhor, os nossos pecados, Pai, perdoa as nossas fraquezas, porque nós somos falhos, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor, meu Deus, nos ouve quando nós clamamos a ti. A tua palavra diz que o Senhor nos perdoa quando estamos verdadeiramente arrependidos, porque o Senhor, meu Deus, sabe do que nós somos feitos, e nós somos feitos apenas do pó. Então, meu Deus, nos perdoa, nos livra, Pai, nos lava da nossa imundície, Pai, nos limpa, Pai, em nome de Jesus, nos purifica, nos santifica, Senhor, porque, Pai, em nós não há nada de bom, tudo que é bom vem de Ti, Senhor. Jesus um dia disse que o pensar já é pecado, Pai. E por isso nós reconhecemos a nossa condição, Pai. Nos perdoa pelo pensamento que tivemos e não deveríamos ter tido, pelo sentimento que tivemos e não deveríamos ter sentido, pelo desejo que tivemos e não deveríamos ter desejado, Pai. Nos perdoa, ainda que por um instante nós pecamos. Perdoa, Pai. Perdoa a nossa fraqueza, perdoa a nossa transgressão. Perdoa, Pai, os nossos pecados, Senhor, e nos ensina a Tua verdade, nos ensina os Teus caminhos, nos ensina a obediência, Pai. Porque se nós formos verdadeiros conhecedores da Tua verdade, verdadeiros conhecedores da Tua palavra, dos Teus preceitos, das Tuas leis, das Tuas ordens, dos Teus mandamentos, nós não nos desviaremos deles, Pai. Porque nós temos prazer na Tua presença, nós temos prazer em Te servir, a Tua servidão é leve, Pai. Obrigada, Senhor, por isso.
por tornar o nosso fardo leve, Pai. Só contigo nós encontramos isso, Pai. E obrigada por isso. Obrigada, Senhor, porque o Senhor dá força ao cansado. Obrigada, meu Deus, por nos libertar das nossas trevas, por nos trazer à tona a tua luz. Obrigada por nos resgatar, Pai, de todas as trevas, de todo o mal e de nós mesmos, Pai. Obrigada, Senhor. Meu Deus, que o seu nome apareça, que a sua glória resplandeça, que o Senhor seja glorificado, que nós venhamos a ser diminuídos, Pai, e que o Senhor apareça, que venhamos a compreender que já não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Não devemos viver como nós vivíamos, mas devemos viver como Cristo viveria, como Cristo viveu nessa terra, Senhor. Que venhamos a ter isso em mente, para que não venhamos nunca a envergonhar o teu nome. Que venhamos a ter a consciência de que não carregamos mais o nosso próprio nome, mas carregamos o nome de Cristo. Recebemos o nome da tua família, Deus. Que venhamos a ter isso em mente, para honrar o teu nome, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina, Pai. Nos ensina a sermos agradáveis a Ti. Nos usa de forma poderosa para o Teu reino. Nos abençoa, Pai, sem medidas. A Tua palavra diz que em Cristo nós somos herdeiros das mesmas promessas que um dia foram feitas a Abraão. Então, meu Deus, que essa palavra se cumpra sobre cada um de nós. E que recebamos, Pai, as promessas e as bênçãos que um dia foram proferidas a Abraão. Em nome de Jesus, nos abençoa, Pai. Oh, meu Deus, que todas as boas promessas, que todas as boas palavras que um dia o Senhor disse a todos aqueles que te temem, a todos aqueles que te servem, a todos aqueles que te buscam, que todas essas boas palavras, que todas essas boas promessas se cumpram sobre cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. A tua palavra diz, Senhor, que a oração de um justo vale muito em seus efeitos, ao ponto de fazer com que pecados sejam perdoados, ao ponto de fazer com que enfermos sejam curados. E nós somos feitos de justiça de Deus através de Cristo. Então, meu Deus, nós oramos através da justiça feita, através do Teu Filho. Que essa palavra se cumpra e que o Senhor ouça as nossas orações. Em nome de Jesus, Senhor. Tem compaixão de nós, Pai. Em nome de Jesus. E ouve todas as nossas intercessões. Ouve todas as nossas orações, Senhor, em nome de Jesus. Liberta aquele, meu Deus, que está cativo neste momento. Liberta, meu Deus, aquele que foi feito prisioneiro por meio de uma enfermidade, por meio de uma opressão, depressão, ansiedade, qualquer coisa, meu Deus, que o esteja aprisionando. Liberte essa pessoa, Pai, em nome de Jesus, porque a oração de um justo tem poder. Amém. Meu Deus, a Tua palavra também diz que o Senhor não é só um Deus, mas o Senhor é um Pai. A Tua palavra diz que o Senhor é um Pai que tem prazer em dar ao Seu Filho aquilo que Ele pede. E nós somos feitos Teus filhos através de Cristo. Nós recebemos a herança dele, Pai, e hoje partilhamos da mesma família. E por isso, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, conceda os desejos do nosso coração. Realiza os nossos sonhos, Pai. Tu nos conheces, Tu nos sonda. Tu sabes o que nós precisamos e o que nós queremos. Antes mesmo de nós abrirmos a boca e falarmos, o Senhor já sabe o que vamos dizer. O Senhor nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. A Tua palavra diz que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. O Senhor estava ali olhando cada detalhe, nos formando no ventre da nossa mãe e desde lá nos conhecia. Ó Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus, sondar os nossos corações e nos conceder os nossos desejos mais íntimos. Oh, meu Deus, a Tua palavra diz que o Senhor é um Pai tão bom que jamais daria o contrário do que o Seu Filho pede. O Senhor diz que não é um pai que daria pedra no lugar de pão a um filho que te pede. Então, meu Deus, nos conceda segundo aquilo que nós desejamos, Senhor. Em o nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome.
para que o seu nome seja exaltado através das nossas vidas, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos livre de todo o mal, que os seus anjos sejam ao nosso redor, meu Deus, o seu exército poderoso ao nosso favor, para lutar, meu Deus, por nós, toda a batalha invisível. Oh, meu Deus, nos cerque, meu Deus, nos cerque com o teu poder para que nenhum mal nos atinja. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Que o Senhor continue provendo o alimento de cada dia, que nada nos falte, que o Senhor supra todas as nossas necessidades. Que a tua vontade seja feita em nossas vidas, Pai, assim como já é feita nos céus, que assim se cumpra sobre nós. Oh, meu Deus, que o seu reino venha a essa terra. Nós ansiamos por tua vinda, Jesus. Nós ansiamos pelo teu reino de justiça e paz. Nós ansiamos pelo dia em que não mais choraremos, não mais sentiremos dor, não mais sofreremos o luto. Nós ansiamos por esse dia onde o Senhor nos recompensará por todas as nossas dores, em que o Senhor enxugará as nossas lágrimas, que o Senhor mudará o nosso cântico de tristeza por um cântico de louvor e alegria. Dia em que o Senhor mudará as nossas vestes de luto para uma veste de festa. Dia em que o Senhor limpará todas as cinzas da nossa cabeça e no lugar nos dará uma linda coroa. Nós ansiamos por esse dia, Deus, onde nós nos reencontraremos com todos aqueles que foram salvos. E então ninguém mais será tirado de nós. E felizes nós estaremos contemplando a tua beleza, a tua face, a tua luz, eternamente, Pai. Nós ansiamos por esse dia, onde nós desfrutaremos do teu reino, Jesus. Que o Senhor venha logo. A tua palavra diz que quanto mais nós falarmos o teu evangelho, quanto mais nós pregarmos sobre a tua vinda, quanto mais pessoas souberem dela, mais próximo estará a sua volta. Amém, Deus. Que assim seja. Nos ajuda, Pai, a pregar a tua verdade. Nos dê sabedoria para evangelizar. Que a tua palavra corra sem obstáculos. Que a tua palavra ultrapasse fronteiras, barreiras, que chegue a todos os povos. Ensina a tua igreja, Deus, a evangelizar. Ensina a tua igreja a pregar a sã doutrina. Ensina a tua igreja a ser igreja, Deus. Amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, amém. Então, gente, agora a gente vai para Amós 5, tá? Dentro desse contexto que eu falei, tá? Amós está ali na cidade de Samaria, falando com o povo do Reino Norte, que Deus está vendo os pecados dele, desse povo. São tantos pecados, mas tantos pecados que Deus precisa castigá-los. Deus está vindo com castigo, Deus está vindo com juízo, mas ainda há tempo. Se preparem para o grande dia do julgamento. Ainda há tempo de vocês serem salvos. É isso que Amós diz. Aí no versículo 1, Amós continua falando com o povo do Reino Norte de Samaria. Diz assim: ouçam as palavras que digo. E essas palavras que eu estou dizendo para vocês, elas são palavras como um lamento, são como expressão de tristeza. Ó, casa de Israel, como eu lamento pelo que está acontecendo com vocês. É isso que Deus está dizendo. Como eu lamento vocês terem chegado a este ponto. Como eu lamento tudo que eu fiz por vocês. E vocês se encontram nesse estado. Como eu lamento. Como é triste ver vocês assim. E ouçam essas palavras que eu digo de tristeza sobre vocês. E então no versículo 2 diz: Israel, que era tão bela e pura como uma virgem. Israel que eu chamei e tinha tudo para crescer. Gente, imagina uma mulher na flor da idade ali, né? Nessa época a mulher se casava ali uns 15 anos de idade. Imagina uma mulher ali, 15 anos de idade,
linda, pura, inocente, que tem toda uma expectativa sobre ela. Tem uma expectativa que essa mulher cresça, que essa mulher gere filhos, gere frutos. Tem toda essa expectativa. E é isso que Deus está falando com esse povo. Havia toda uma expectativa sobre vocês. Mas agora vocês estão caídos. Vocês caíram para nunca mais levantar. Que triste, né? A paz, Marília. Então agora vocês caíram. Essa virgem, né? Que estava ali na flor da idade, que tinha tanto vigor, que tinha tanta expectativa sobre ela, agora caiu. Caiu de uma forma que ela não consegue mais levantar. É isso que Deus está falando. É essa visão sobre Israel. Toda expectativa se frustrou. O que aconteceu com esse povo? E então Deus diz: ela está caída na sua própria terra. Na terra da promessa. Na terra que eu dei a ela. Ela caiu. E não há ninguém que possa ajudá-la a levantar. Não há ninguém que a levante. Já mandei tantos profetas aí e vocês não conseguem se levantar. Que triste a situação que vocês se encontram, Israel. Reino Norte, né? Então, no versículo 3, Deus continua dizendo para o Reino Norte: olha, assim digo eu, né? Assim diz Deus. A cidade que hoje possui 1000 pessoas, somente 100 ficarão vivas. A cidade que possui 10, a cidade que possui 100, apenas 10 ficarão vivos. Deus está falando aqui aquilo que eu disse no começo da aula de hoje. Deus havia dito que de Abraão viria uma descendência numerosa. Um homem que era casado com uma mulher estéril. Teria uma descendência numerosa, incontável. Assim como as estrelas do céu, assim como a areia do mar. Assim será a sua descendência. E agora Deus está dizendo para o Reino Norte: eu vou reduzir vocês. Eu vou diminuir vocês. Onde há 1000, eu vou deixar só 100. Onde há 100, eu vou deixar só 10. Vocês não merecem mais viver. Vocês não merecem mais estar aqui. Que triste, né? E é esse o lamento de Deus. Como foi que esse povo escolhido por Deus chegou neste ponto? Caramba! Então, no versículo 4, Deus fala que ainda há uma saída. Ainda há um jeito, ainda tem uma solução. Isso ainda é evitável, gente. Ainda dá para evitar isso. O meu juízo está chegando e é isso que vai acontecer, se vocês não me ouvirem. Mas se vocês me ouvirem, ainda há tempo. E Deus diz isso. Diz Deus no versículo 4. Me busquem. Então vocês vão viver. Uau! Se vocês não querem morrer, se vocês não querem ser destruídos, se vocês não querem receber a ira do meu juízo, me busquem. Me busquem e então vocês viverão. Caramba, que mensagem clara, né? Mas eles não entenderam. Mas era uma mensagem muito clara. E então no versículo 5, Deus ainda é mais claro ainda. Deus explica onde é que ele está. Porque podia gerar uma dúvida, né? Deus está falando, me busquem. Tá, onde Deus está? Deus está lá em Betel, né? A gente lembra que o templo do Reino Norte era em Betel. Era Betel e Dan. E o que existia em Betel? O que existia em Dan? Bezerro de ouro, lembra? Que Jeroboão primeiro lá criou 2 bezerros de ouro. E ele criou lá para o povo de Israel e falou, gente, esses daqui são os deuses que tiraram vocês lá do Egito, tá? Adorem eles. E eles adoravam esses bezerros de ouro, gente, não no nome de um outro deus. Eles não adoravam o bezerro de ouro no nome de Moloque, no nome de um deus que inventaram. Não, eles iam lá em Betel, eles iam lá em Dan, adorar o bezerro de ouro em nome do Deus de Israel. Eles falavam aquele nome do tetragrama quando eles iam adorar o bezerro de ouro. Eles chegavam lá em Betel,
em frente ao bezerro de ouro, se curvavam, ofertavam, sacrificavam e diziam o nome de Deus. Eles falavam o nome de Deus. Eles não falavam um outro nome, era o nome de Deus. E agora Deus está ensinando onde é que eu estou. Eu não estou em Betel. Vocês estão indo lá para Betel, se curvar para aquele bezerro de ouro, falando no meu nome, mas eu não estou lá. Uau! E Deus diz isso no versículo 5. Não me busquem em Betel, porque eu não estou em Betel. Vocês acham que vocês estão me buscando lá, mas eu não estou lá. Aquele bezerro de ouro não sou eu. Eu não estou naquele lugar. Também não vão me buscar lá em Gilgal, né? A Bíblia não diz o que tinha em Gilgal, né? Eu já falei sobre isso na aula passada. Provavelmente era algum templo que foi erguido aí, algum altar, que eles iam lá. E eles iam em nome de Deus, porque Deus está dizendo aqui que eles iam para Gilgal no nome de Deus sacrificar. Então eles não iam no nome de Moloque, eles não iam no nome de Quemos, eles iam no nome de Deus, do Deus de Israel. Uau, para a gente ver, né, que não basta você seguir uma religiosidade, eles seguiam errado. Eles estavam adorando errado. Eles estavam adorando a Deus errado. Era o nome de Deus que eles clamavam errado. Eles iam lá em Gilgal, se curvavam lá em Gilgal, em nome de Deus, do tetragrama, do Deus que se apresentou para Moisés na sarça ardente. E eles iam falar esse nome. E Deus está falando, eu não estou lá em Gilgal. Vocês vão lá oferecer sacrifícios para mim, mas eu não estou lá também. Eu estou em Jerusalém, a cidade que eu escolhi para levar o meu nome. Eu estou lá no templo, erguido por Salomão. É lá que eu estou. Eu não estou em Betel. Eu não estou em Gilgal. E então, gente, Deus diz isso. Não me busquem em Betel. Não me busquem em Gilgal. Nem também vão me buscar em Berseba. A gente vê que em Berseba também tinha alguma coisa, que algum altar, alguma coisa. E Deus falou, eu também não estou lá. Eu já disse onde é o lugar que eu estou. É Jerusalém. É no templo. É lá dentro, o lugar que eu escolhi para habitar. É lá o lugar que eu escolhi para ser encontrado. É lá que eu devo ser adorado. A gente lembra que Deus falou isso várias vezes. O lugar que eu escolhi para ser adorado é Jerusalém. É Jerusalém, não é Betel. Não é Gilgal, não é Berseba. E não me adorem lá. Pois Gilgal, com certeza, vai ser levada cativa. Gilgal, onde vocês vão lá achando que eu estou lá, vão me adorar lá, eu vou deixar levar prisioneiro. Eu não estou ali, não. Eu não gosto daquele povo que vai me adorar lá, porque eu não estou lá. Estão adorando errado. E Betel, que vocês construíram aquele templo e colocaram aquele bezerro de ouro, eu vou destruir aquilo. Eu vou fazer aquilo virar cinza. Vou transformar aquilo em nada. Uau, aqui é muito claro, gente, muito claro, né? Hoje eu vejo pessoas que falam, né? Ah, mas o Deus que eu adoro é o mesmo que o seu. Existem religiões que falam que o Deus é o mesmo. Por exemplo, o Espiritismo, né? A pessoa do Espiritismo fala, eu adoro o mesmo Deus que você. O Deus que a gente adora é o Deus de Israel. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o mesmo Deus. Eu estou falando em nome de Deus. Eu estou adorando a Deus. Errado. Errado. É religioso, tá adorando. Errado. Deus não aceita. É a forma errada. É o jeito errado. Deus não aceita. Eles estavam adorando a Deus. Era no nome de Deus que eles falavam. Eles iam ver o bezerro de ouro e se dobravam o bezerro de ouro em nome de Deus. Ah, mas eu sigo uma religião que eu vou, oro aqui para os santos, me dobro nos santos aqui, mas o meu Deus é o mesmo que o seu, de Israel. Tá errado. Tá adorando errado. Deus não recebe. E é isso que está acontecendo com esse povo. Tá adorando errado. Não é o mesmo Deus. Não tem essa não. Há um jeito certo de adorar. Não é do meu jeito. Não é de qualquer jeito. Eu não faço do meu jeito as coisas. Eu sou servo. Eu tenho que servir. Eu tenho que obedecer.
Obedecer o que? A lei dele, o jeito que ele fala. Se ele falou que não é certo, não é certo. Ele disse que eu não falo com morto, eu tô indo lá adorar no meio dos mortos. Não, eu não tô falando, não falo com morto. Morto não fala. O lugar onde morto tá, eu não chego, e onde eu tô, o morto não chega. Não falo com morto. Deus disse que é abominável. Deus disse que abomina quem faz isso. Aí eu vou lá no meio dos mortos, no meio das pessoas que dizem falar com os mortos, falar que eu tô falando com o mesmo Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e Jacó. Não tô. Não é o mesmo Deus. E é isso que Deus está falando. Saibam me buscar. Existe um jeito certo de buscar a Deus. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Naquela época, aqui, nesse tempo, até Jesus, né? O único jeito de buscar a Deus era em Jerusalém, né? Até então, até o sacrifício de Cristo, a gente lembra que o jeito certo era em Jerusalém. Graças a Deus, depois do sacrifício de Cristo, né? Cristo diz que nós hoje adoramos a Deus em qualquer lugar, desde que em espírito e em verdade. Então hoje nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, né? Então eu não preciso ir a algum templo para adorar a Deus. Eu adoro a Deus em qualquer lugar. Então qualquer lugar que eu esteja, eu adoro a Deus desde que seja em espírito e em verdade, né? Então, amém, glória a Deus. Aí no versículo 6, né, diz assim: busquem ao Senhor e vivam, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e que não haja em Betel quem o apague, né? Então aqui ele fala o nome de José. A gente pensa, pô, mas José são duas tribos, José, Efraim e Manassés, né? Algumas pessoas saíram do Mite. A palavra é dura, né? É dura. É difícil quando a palavra confronta, né? É difícil. Mas, gente, é esse o intuito, né? O evangelho não é palavras de consolo, de ânimo, de afago. A maior parte do evangelho é palavra de confronto. A maior parte do evangelho é palavra de confronto. A maior parte do evangelho é eu entender que precisa mudar. A maior parte do evangelho é essa, é confronto. É falar o que ninguém quer ouvir. É isso, né? E é isso. Então, aqui no versículo 6, ele fala sobre a casa de José. A gente fala, pô, mas como assim? Deus vai destruir só a descendência de José e as outras tribos, né? Porque a verdade é que no Reino Norte tem 10 tribos, não tem só a tribo de Manassés e só a tribo de Efraim. Como assim? E as outras 8 tribos, né? O que acontece? Durante muito tempo, a gente vai observar aqui na Bíblia, que o Reino Norte leva o nome da casa de José. Assim como o Reino Sul leva o nome da casa de Davi, né? Então, lá no Reino Sul, a gente sempre vê levar o nome de Judá, né? Sempre levar o nome de Davi. Por quê? Porque o trono é de descendente de Davi. O trono é de descendente de Judá. Então, leva esses nomes. Lá no Reino Norte, a maior parte da história do Reino Norte, quem é que está no trono do Reino Norte? A casa de José. Então, a maior parte do Reino Norte, quem fica sentado no trono, a tribo que senta no trono, é a casa de José. Por isso que Deus está falando assim. Mas Deus está falando com todas as tribos, tá? É com o Reino Norte inteiro. E é isso que Deus está dizendo. O Reino Norte inteiro vai ser destruído. Então, ele diz assim, busquem a Deus e então vocês vão viver. Porque senão, Deus vai vir sobre o Reino Norte como um fogo consumidor. E não vai ter em Betel ninguém que apague esse fogo que Deus vai derramar. O bezerro que está lá em Betel não vai apagar esse fogo, não. Uau! Lembra bastante o que diz lá, né? Em Apocalipse. Em Apocalipse diz que quando Jesus voltar, Jesus vai voltar, gente, como juiz. Hoje a gente vê Jesus, né, tão bonitinho. Jesus é meu advogado. Legal, glória a Deus por isso. Ele está sendo nosso advogado. Mas quando ele voltar, não é como advogado que ele volta, não. Ele vai voltar como juiz. Ele volta como juiz. Ele volta julgando. E a minha testemunha é o Espírito Santo. Eu já falei, né? Ele vai voltar julgando.
Não é ele que é minha testemunha, não. Minha testemunha de que eu sou dele é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai me fazer se salva. Porque, senão, gente, tô perdida. E nesse dia diz, né, que as pessoas vão tentar se salvar, porque a ira de Deus, de Jesus vai ser tremenda. Né? Diz que ele vai aniquilar os ímpios. Quando chegar, os ímpios vão morrer, vão ser aniquilados. E eles vão começar a correr, vão começar a fugir. Vão começar a tentar se esconder em covas, buracos. Vão tentar se esconder por todos os cantos. As pessoas vão pegar seus ídolos, vão começar a orar. Ai, me salva, me salva, me salva. E nada vai acontecer. E eles orando ali para os deuses deles e nada vai acontecer. Então a Bíblia diz que neste momento eles vão ver que aquele ídolo não era nada. Vão jogar aqueles ídolos ali aos ratos. Mas é tarde demais. Vai ser tarde demais. E é isso que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo, me busquem. Me busquem Reino Norte. Me busquem Reino Norte antes que seja tarde demais. Porque eu tô chegando. E eu vou julgar vocês. E o que vocês merecem hoje é serem destruídos. Por causa dos pecados de vocês, vocês merecem ser destruídos. Mas se vocês me buscarem verdadeiramente e se arrependerem, se consertarem, vocês viverão. Mas se vocês não fizerem isso, Deus vai vir sobre o Reino Norte como um fogo consumidor. E não vai ter ninguém em Betel que segure Deus, que segure o juízo de Deus. Nada vai conseguir segurar o juízo de Deus. Nem aquele bezerrinho de ouro lá que vocês ficam orando. Nada. Então, gente, no versículo 7 diz assim: em vez de praticarem a justiça, vocês ficam praticando injustiça. A injustiça de vocês só causa amargura. Vocês não respeitam o direito de ninguém. Versículo 8. Vocês ficam aí, né? Então vão lá, vão procurar o verdadeiro Deus. Aquele que fez os 7 estrelas. Em vez de ficar, gente, era uma nação muito mística. Eles faziam o quê? Nessa época era comum também se adorar as estrelas. A gente lembra, adorava-se o sol, adorava-se tudo. Então eles adoravam também as estrelas. E o que também eles faziam? Eles consultavam as estrelas. Misticismo, sabe? Então assim, eles queriam resposta, o que vai acontecer no meu futuro? Eles ficavam olhando para as estrelas e ficavam tentando decifrar o que vai acontecer no futuro pelas estrelas. E é isso que Deus está dizendo. Em vez de vocês ficarem buscando as estrelas, orando, adorando as estrelas, ou vocês quererem buscar as estrelas para saber o que vai acontecer com vocês, busquem a mim que criei elas. Fui eu quem fiz essas estrelas. É isso que Deus está dizendo. E o Órion também, né, que era tão importante para ele, a constelação de Órion, fui eu que fiz também. A constelação de 7 estrelas fui eu que fiz. A constelação de Órion fui eu que fiz. Busquem aquele que transforma a sombra da noite em manhã. Não busquem o sol. Busquem aquele que faz a noite ir embora e amanhã chegar. Busquem esse, que sou eu, Deus. Busquem aquele que faz o dia escurecer, o sol ir embora e a noite chegar. Busquem esse. Busquem aquele que faz as águas do mar se derramarem sobre a terra. E eu digo qual é o nome dele. É o Senhor. E aqui quando ele diz o Senhor, ele está dizendo tetragrama, tá? Ele está falando assim, se vocês têm dúvida de quem é esse, sou eu. Aí aqui o tetragrama a gente lembra que é o YH, né? WH. Esse é o nome de Deus, né? Busquem esse. É esse quem criou tudo. Aí então no versículo 9, né? Continua. Busquem aquele que promove a súbita destruição contra o forte. Uau! De modo que venha a destruição contra a fortaleza. Não há ninguém mais forte do que eu. É isso que Deus está dizendo. Eu promovo a destruição contra aquele que se julga o mais forte. Eu promovo a destruição contra aquele que acha que está protegido em uma fortaleza. Sou eu. Busquem a mim. Então, no versículo 10, Deus continua falando.
Vocês odeiam quem repreende vocês. Vocês ficam abominando quem fala a verdade, quem fala com sinceridade. Portanto, visto que vocês oprimem os pobres, visto que vocês ficam exigindo deles tributos, e com esse dinheiro vocês ficam construindo casas para vocês, eu digo que vocês não vão mais morar nelas. As vinhas que vocês hoje têm, à custa dos pobres, à custa da opressão, à custa da injustiça, eu digo, vocês não vão beber dela. Dessa uva vocês não vão beber o vinho. Aí no versículo 12, Deus continua dizendo: porque a verdade é que o pecado de vocês são muitos. Os pecados de vocês são muito graves. Vocês ficam perturbando o justo. Vocês ficam aceitando o suborno. E vocês ignoram o pobre que bate à porta. Vocês rejeitam o necessitado que está à porta. Vamos lembrar, nessa época, onde que eram feitos os julgamentos da cidade, né? Todos os julgamentos importantes. Não era igual a gente hoje vai num tribunal, né? Não. Nessa época, era ali, era na porta da cidade. Então, toda causa importante, negociações, tudo era feito na porta da cidade. E o que que acontece? Os pobres iam reivindicar os seus direitos na porta da cidade. E eles ignoravam. O pobre ia lá e falava: eu preciso de ajuda. Ai, tal pessoa me oprimiu. Ai, tal pessoa tirou o restinho de dinheiro que eu tinha. Eles ignoravam, fingiam que não estavam ouvindo o pobre falar. E é isso que Deus está dizendo. O pecado de vocês é muito grave. Vocês fingem que não ouvem o pobre falar. Vocês fingem que não ouvem o pobre pedindo ajuda. Então, no versículo 13, Deus diz: portanto, o que for prudente, né? Aquele que for prudente, guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Estranho, né? Aqui está dizendo que o que for sábio ficará quieto. É estranho a gente pensar isso, né? Tem um pensador, né? Uma frase que diz assim: quando um justo fica quieto diante de um mal sendo feito, é como se ele fosse conivente com aquele mal que está sendo feito, né? Quando o justo silencia, ele também não está sendo diferente do mal, que está praticando mal. Se ele está vendo mal, ele não está fazendo nada. E é engraçado que agora a Bíblia diz que o sábio vai ficar quieto. Vendo tudo isso de ruim acontecer, o sábio fica quieto. O que é sábio fica quieto, né? Como assim? Por quê? Tem uma explicação, né? No mesmo sentido onde a Bíblia diz que não lancem pérolas aos porcos. É no mesmo sentido. Poxa, a pessoa não está entendendo, a pessoa é um tolo, e como assim eu não vou ficar insistindo com ela? Não lancem pérolas aos porcos. Eles não vão entender o que vocês estão dizendo. Para que vocês vão ficar falando? Igual, por exemplo, quando Jesus diz: quando vocês forem em alguma cidade e não quiserem ouvir o que vocês dizem, tirem as sandálias, sacudam e não voltem mais lá. Não preguem mais sobre mim nesse lugar. A pessoa não quis ouvir. Ela vai ser julgada por isso. Uau! E é nesse sentido. Todo o mal que está sendo praticado ali, tantas vezes eles foram alertados por meio de profetas, próprio Deus falando, e eles não quiseram ouvir. Aquele que for sábio não vai falar. Deixa Deus fazer. Né? Estranho, né? O silêncio aqui é tido como sabedoria, né? Mas é nesse sentido mesmo, né? O sábio vai ficar quieto. E por isso é um tempo mau, porque nem o sábio está querendo mais falar nada. Isso é um tempo mau. Quando nem o sábio fala, quando nem o sábio tenta corrigir o outro, isso é um sinal que é um tempo muito mau. Uau! E é isso que está dizendo. Aquele que for sábio vai ficar quieto. Não vai falar nada.
Não vai ficar lançando pérolas aos poucos. Porque chegou num nível que vocês já não merecem mais ouvir. Vocês merecem ser julgados. Então o sábio vai apenas esperar a justiça de Deus chegar. Aí no versículo 14, Deus continua orientando esse povo para que eles vivam. Deus diz: busquem o bem, façam o bem, parem de fazer o mal, e então vocês vão viver. E assim, o Deus dos exércitos estará com vocês, como vocês dizem. Gente, esse povo ficava falando que Deus era com eles. É isso que Deus está falando. Vocês ficam dizendo aí que eu sou com vocês, que eu estou no meio de vocês. Vocês veem que eles eram religiosos? Eles eram religiosos. Eles falavam em nome de Deus. Eles se diziam santos. Eles se diziam, né, que tinham parte com Deus, que Deus estava entre eles. Deus está dizendo: eu não estou entre vocês. E eles diziam que ele estava. E é isso que Deus está falando. Vocês ficam dizendo por aí que eu estou com vocês. Eu não estou. Mas se vocês pararem de fazer o mal e fizerem o bem, aí sim eu vou estar com vocês. Mas por enquanto eu não estou. Parece com Jesus ali na carta do Apocalipse, né? Na carta às igrejas, que Jesus manda uma carta a uma igreja. E Jesus fala, né? É uma igreja. Não é um outro lugar, é igreja. Igreja de Cristo, que leva o nome de Cristo. A igreja tá ali, né? Tá tendo festas na igreja, tá tendo pregação na igreja, tá tendo louvor na igreja, tá tendo dízimo, tá tendo tudo na igreja. Só não tem Jesus. E Jesus fala: eu estou à porta e bato. Se vocês abrirem, eu entrarei. Jesus não tá dentro dessa igreja. E a igreja falando de Jesus ali. E é esse nível que tá esse Reino Norte, né? Eles acham que estão com Deus, não estão não. Não estão não com Deus. Uau! Então, no versículo 15, Deus diz: odeiem o mal. Não só não praticar o mal. Porque às vezes a pessoa não pratica o mal, mas a pessoa fica alegre quando o mal acontece, né? Tem gente que é assim, né? A pessoa não tá praticando mal nenhum, mas quando o mal acontece, a pessoa fica até feliz. Não. Deus diz: você tem que odiar o mal. Não basta não fazer o mal. Tem que odiar. Odiar o mal. E amar o bem. E estabeleçam na porta o juízo, na porta da cidade, que volte a haver juízo, que vocês voltem a julgar justamente, pratiquem a justiça, sejam justos, né? Talvez, assim, talvez, Deus tenha piedade do restante que sobrar do Reino Norte. Talvez, dessa forma, Deus tenha piedade. Uau! Aí no versículo 16, então, continua: o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz: haverá gritos de dor em todas as cidades. E as ruas de vocês vão ficar cheias de gente chorando. Até os lavradores, os trabalhadores, eles serão chamados para ficar chorando pelos defuntos, junto com as pessoas que são pagas para isso. Versículo 17. Haverá choro em todas as plantações de uvas. E tudo isso acontecerá porque eu vou vir castigar vocês. E eu, Deus, e ele fala o nome dele, é quem está falando. Eu vou fazer isso. Eu prometi e vou cumprir. Aí no versículo 18 continua: ai daqueles que desejam que esse dia chegue. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que é que vocês querem este dia? Afinal, será um dia de trevas. Não vai ser um dia de luz. A gente falou sobre isso no livro de Jó. Jó começou a ansiar pelo dia do juízo. Lembra? Jó começou a falar: ai Deus, por que você não volta logo? Julga já todo mundo. Eu já estou aqui também perdido. O que o Senhor está fazendo comigo? Eu estou lascado. Tudo que está acontecendo comigo. Então volta e julga todo mundo logo, né? E então lembra que um dos amigos dele fala: cuidado, Jó. Cuidado ao desejar o dia do juízo. E é isso que Deus está falando: cuidado. Cuidado, você que deseja tanto que o dia do juízo venha.
Por que é que você quer tanto que esse dia venha? Porque vai ser um dia triste, não vai ser um dia bom. Vai ser um dia de trevas. E por que, né? A gente pensa assim, por que isso? Devia ser um dia feliz, né? Porque, caramba, é um dia de salvação. Né? Eu vou ser salva. Nossa, eu anseio por esse dia que Jesus venha, né? Por que ai daqueles, né, que desejam tanto o dia do juízo? Porque, gente, ao mesmo tempo que o dia do juízo nos traz esperança, nos dá alegria pela salvação, ele tem que nos dar medo, tem que nos dar temor. Por quê? Porque Deus é justo. Se Deus é justo e eu não sou justa, o que é que eu mereço? Ai de mim pelos meus pecados. É nesse sentido. A gente tem que ter medo do dia do juízo, porque, meu Deus, eu sou pecadora. Quando eu reconheço minha condição de pecadora, quando eu reconheço que eu peco, eu tenho que temer o dia do juízo. Eu peco a todo instante. Às vezes eu aqui, sem querer, passo um pensamento ruim na minha cabeça. Pequei, gente. Jesus disse isso. Jesus disse, olha, a lei diz que adulterar é pecado. Mas eu digo que o pensar é pecado. Pensar é pecado, gente. Pensar. Então imagina, eu tô aqui dando a aula, de repente passou um pensamento na minha cabeça de pecado, eu pequei. E eu reconhecer essa minha condição me faz temer o dia do juízo. Eu tenho que temer. Caramba, eu peco. Ainda que involuntariamente, ainda que sem querer, eu peco. Caramba, se Deus fosse atentar aos meus pecados, ai de mim. E é isso que ele está falando, ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Porque assim, quando a gente passa a desejar o dia do Senhor, né? É perigoso. É perigoso a gente se achar, né, muito santo. Quando a gente começa a desejar muito, é porque a gente às vezes está se achando muito santo, né? Eu tô falando isso agora, mas no começo, na oração, eu falei, né? Que a gente anseia pela volta de Jesus, né? A gente anseia, né? Por esse dia em que a gente vai ter um reino de paz e justiça, né? Sim, a gente tem que ansiar, né? Essa é a nossa esperança. Um reino diferente desse reino que a gente vive hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que sentir temor. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter medo. Caramba, eu peco. Eu peco, e o que há de mim, o que há de ser de mim, sem a misericórdia de Deus, é só a misericórdia de Deus para me salvar, caramba. Que Ele tenha piedade de mim para me salvar, né? Nesse sentido, eu não mereço, mas que Ele tenha piedade de mim, porque eu peco, caramba. E é isso que Deus está dizendo. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que vocês querem tanto esse dia? Vai ser um dia triste, não vai ser um dia bom. Vai ser um dia de trevas, não vai ser um dia de luz. Porque Deus vai vir, gente, com ira. Né? Hoje a gente pensa em Deus, eu já ouço gente falando, Deus é amor, Deus é amor. Não, Jesus vai vir, gente, como juiz, sem dó, vai lançar ali no lago de fogo e de enxofre. É um dia triste, é um dia de trevas. Pessoas serão lançadas no fogo, no lago de fogo e de enxofre com Satanás. Estão equiparadas ali, vão ficar junto com Satanás e os demônios. É um dia de trevas, não é um dia de luz. Então, no versículo 19, continua. É como se um homem fugisse diante de um leão e se encontrasse com o urso, né? É como se a gente quisesse escapar de um leão, desejar o dia do juízo. É como se a gente estivesse querendo fugir de um leão aqui e então a gente se deparasse com um urso. Eu estou querendo fugir de uma coisa, mas estou me deparando com outra. E aí? Cuidado. Cuidado. Então aqui diz, é como se você estivesse entrando numa casa e fosse se encostar na parede da casa, buscando conforto, né? Você vem correndo da rua, né? Conseguiu entrar na casa, assim, fugindo de alguma coisa. Você se encosta na parede aliviada e é mordido por uma cobra. Cuidado. Cuidado. Versículo 20 continua. Não será, pois, então, o dia do Senhor trevas e não luz? E escuridão sem que haja resplendor? Não vai ser um dia triste?
Não vai ser um dia tenso. Versículo 21. Ó Israel, ó Reino Norte, eu odeio as festas de vocês. Eu desprezo essas festinhas que vocês se reúnem e dizem falar em meu nome. Que vocês dizem fazer para mim. Eu odeio isso. Ah, sabe quando vocês se reúnem para me adorar? Sabe quando vocês se reúnem? Ah, essa reunião de vocês não me dá prazer nenhum. Vocês estão me adorando errado. Não é de qualquer jeito. Versículo 22. E ainda que vocês me ofereçam holocaustos, e ainda que vocês vão lá em Jerusalém, no lugar certo, me oferecer holocaustos, ainda que vocês venham para mim com ofertas de alimento, eu não vou me agradar delas. Eu não vou me agradar delas porque vocês praticam o mal. São hipócritas. Vocês entram lá na minha casa, derramam o seu dinheiro no meu altar, mas nas ruas fingem não ouvir os pobres. Vocês são hipócritas. Praticam injustiças. E depois vêm se reunir em meu nome. Uau! Aí Deus está falando, nem mesmo as ofertas pacíficas. Ainda que vocês me tragam o animal mais gordo que vocês têm, eu vou desprezar. Porque para Deus o que importa não são sacrifícios, mas sim um coração sincero. E esse povo não tinha. Então no versículo 23, que triste, Deus diz: afastem de mim o barulho das canções de vocês. Vocês ficam cantando, dizendo que é para mim. Eu não quero ouvir essas músicas. Eu não quero ouvir essas canções. Vocês são hipócritas. Vem louvar em meu nome, cantar para mim. Hipócritas. Então ele continua: eu não vou ouvir a melodia que sai do instrumento de vocês. Versículo 24, Deus diz: em vez disso, em vez desses sacrifícios, em vez de ofertas, em vez de canções, eu quero que vocês pratiquem a justiça. Eu quero que vocês façam o que é justo. Eu quero que a justiça corra no Reino Norte como uma enchente, como uma água de enchente. É isso que eu quero. Eu quero que a honestidade corra como um rio aí nesse lugar. Eu não quero saber das canções de vocês. Eu não quero saber dos sacrifícios de vocês. Eu não quero saber das ofertas de vocês. Eu quero justiça e honestidade. Eu quero um coração sincero. Uau! Aí no versículo 25, Deus diz: por acaso vocês me ofereceram sacrifícios e ofertas no deserto por 40 anos? Israel. Agora a gente vai ouvir algo novo aqui, que é dito lá em Atos, no livro de Atos ali. Quando Estevão fala, né? O primeiro mártir ali cristão, quando ele fala sobre isso. Durante os 40 anos do deserto, com Moisés, com o templo erguido, né? Com aquela tenda, lembra a tenda, o tabernáculo? Com o tabernáculo erguido. Aquele povo dos 40 anos do deserto, a Bíblia diz que eles pecaram. A Bíblia diz que eles ficavam oferecendo sacrifícios para Moloque. A Bíblia diz que os 40 anos que eles andaram no deserto, seguindo a coluna de nuvem de fogo, gente. Na frente desse povo ia uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo guiando eles. E eles levavam nos bolsos, levavam escondidos estatuetas de deuses. E sacrificavam para essas estatuetas.
Provavelmente Moisés não sabia disso, né? A gente lembra que Moisés era fervoroso ali, gente. Eu não duvido de Moisés, não. Moisés era um homem ali fervoroso ali em obediência. Ele foi o único que viu Deus ali, né? Face a face, não contemplou a glória de Deus, mas ele foi o único que falou com Deus ali, gente. Tete a tete ali. Foi o único, né? Então, não, provavelmente Moisés não sabia disso, né? Deve ter sido ali clandestino, oculto, né? Mas aconteceu. E é isso que diz aqui no versículo 25. Acaso vocês me ofereceram sacrifícios e oferta no deserto por 40 anos? Ó casa de Israel. Pelo contrário, no versículo 26 Deus diz, pelo contrário, vocês levaram para a tenda de vocês, para a casa de vocês lá no deserto, em que eu sustentei vocês, não deixei gastar a roupa de vocês, sandália de vocês, sustentei vocês com o maná que caía dos céus. Vocês levaram para dentro da casa de vocês Moloque. Vocês ficavam levando as estatuetas das imagens de vocês, a estrela do Deus de vocês, Deus que vocês mesmos fizeram com as próprias mãos, iam adorar. E é por causa disso, no versículo 27 Deus diz, é por causa disso que eu vou levar vocês prisioneiros para além de Damasco. Uau! E assim diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Ele não é só o Deus da cura. Ele não é só o Deus de amor. Ele é o Deus de exército também. Ele também é o Deus de batalha. Ele também é o Deus que, sem dó, entra numa batalha e destrói quem precisa ser destruído. É isso que está dizendo. Caramba! E é esse Deus que está vindo encontrar vocês. Não é o Deus de amor. É o Deus de exércitos. É o Deus de justiça. É esse Deus que está vindo encontrar vocês. E por causa do pecado de vocês, Ele vai levar vocês prisioneiros. Então busquem a Ele. Busquem a Ele. Se o Reino Norte tivesse buscado verdadeiramente a Deus, eu tenho certeza que Deus faria eles voltarem à terra, assim como o Reino Sul vai voltar depois da Babilônia. Eu tenho certeza que eles voltariam. Mas eles não se converteram totalmente a Deus. Eles não buscaram verdadeiramente a Deus. Né? É triste. Então, gente, amém. Amanhã a gente vai falar sobre Amós 6. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A palavra de hoje foi mais pesada, né? Amém. Eu dificilmente eu fico aqui atacando, né? Eu não gosto de atacar nada, né? Falar sobre outras religiões, não gosto. Mas, gente, se a palavra de Deus está falando, eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Né? Foi o que eu disse, assim, eu trato com maior respeito as outras religiões. Minha sogra é espírita, né? Meu pai é do candomblé, infelizmente. Eu trato com maior respeito eles, né? Mas eu tô aqui pregando. E a verdade é uma só. Muita gente diz assim, né? Ai, a verdade depende do ponto de vista. Ai, a minha verdade não é a sua verdade. Não. A verdade é uma só. Não existe duas verdades. Não existe minha verdade e sua verdade. A verdade é uma só. E é isso. Sem dó nem piedade. Eu tô pregando a verdade. E é isso. A gente tá falando sobre isso. Então, houve a necessidade de eu falar sobre isso, né? Então, eu sei que a palavra é dura. É difícil a gente ouvir palavra dura, ninguém gosta, né? Eu tô falando porque saiu um monte de gente aqui do Meet, né? E eu acho que foi por causa da palavra dura. Acho que eles querem falar, fica aí, tá falando mal das outras religiões, não sei o quê. E não é isso, gente. Eu não gosto de ficar falando, vocês me conhecem, né? Eu não gosto de ficar falando. Tanto que tem aluno, gente, tem um aluno aqui assistindo no Facebook, ele é católico, ele é da igreja católica. Ele assiste, todo dia ele assiste a aula. Todo dia. E, gente, eu não fico destratando nenhuma religião. Mas eu tô aqui para ensinar a verdade. Eu tô aqui para pregar a verdade. E a Bíblia diz que eu vou ser cobrada pelo que eu ensinei.
né? Tiago diz isso, se eu não me engano é Tiago que diz. Se você for escolher algum ministério, se você for um dia desejar algum ministério, ansiar, orar a Deus pedindo algum ministério, querer algum ministério para si, né? Ansiar por algum, não queira o ministério de mestre. Porque dentre todos os ministérios, esse é o que mais será cobrado. O ministério mais cobrado, a Bíblia diz isso, é o de mestre. Porque você vai ser cobrado pelo que você ensinou e pelo que você deixou de ensinar. Porque você tinha um dom sobre você, o dom da palavra. Você tinha um discernimento sobre a palavra. Então você era obrigada a ensinar e você vai ser cobrado pelo que você falou, pelo que você não falou. Então, há uma responsabilidade muito grande sobre mim. E é por isso mesmo que eu falei. E glória a Deus, eu tenho temor a Deus, não ao homem. E glória a Deus. Amém. Amém. Eu prefiro agradar a Deus do que agradar ao homem. Amém. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tá bom? Amém. E eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou desconectar o Facebook e Instagram, tá bom? Amém. A gente lembra, né? Tem até ateu, às vezes, que entra aqui no Facebook. Tem um ateu que sempre assiste aqui no Facebook. Tranquilo, gente. Às vezes ele me faz pergunta que eu até respondo. Não tem problema pra mim, né? Igual, às vezes, eu sento lá, converso com minha sogra. Ela é espírita, né? Eu já falei até, né? Ela é do espiritismo e tal, né? E às vezes eu sento lá, converso com ela. Não tem problema, né? Não tem problema, eu falo, né? Mas, assim, eu não vou falar. Eu não vou distorcer a verdade. A verdade é a verdade. Né? O que é errado, né? Eu não creio na minha verdade. Eu não creio no que eu penso. Eu creio no que Deus disse. Se Deus disse que é errado, é errado. Se Deus falou que não gosta, não gosta. Né? Igual tem algumas pessoas que eu já ouvi isso. Ai, se Jesus viesse hoje, a Bíblia seria diferente. Não. Se Jesus viesse hoje, a Bíblia seria exatamente como ela é. Por quê? Porque o caráter de Deus não muda. O que Deus não gostava há mais de 2000 anos atrás, ele continua não gostando hoje, gente. O caráter de Deus não muda. Ele não mudou de ideia e agora gosta do que ele não gostava. Não. Se ele não gostava há 3000 anos atrás, há 4000 anos atrás, ele continua não gostando hoje. Deus não mudou de ideia. A Bíblia não seria diferente. Nada muda. O caráter de Deus não muda. O caráter de Deus não mudou. Ele não ia falar hoje, tá tudo bem porque a sociedade inteira é moderna, tá tudo liberado, então eu aceito. Não. Porque o caráter dele não muda. Se ele não gostava, ele continua não gostando. Ele não mudou de ideia. Porque a sociedade mudou. Ele não mudou de ideia. Ele continua não gostando. Amém. Amém. Hoje eu tô pegando aqui no pé, né? Hoje eu tô dando puxão de orelha. Mas amém, glória a Deus. Amém, amém, amém. Amanhã a gente vai começar a campanha, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Campanha espiritual amanhã, no carnaval, glória a Deus. Vamos começar a campanha espiritual aí. Tô ansiosa e amanhã a gente começa. Amém. Hoje, 11h50, eu já vou mandar aí a rotina do dia 1. Glória a Deus. Amém, né? Amém, 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 amém. Glória a Deus. E o evangelho é isso. Eu falei isso no início da aula, hein? E eu nem sabia que ia acontecer isso. O evangelho não é o que a gente quer ouvir. É o que a gente precisa ouvir. Deus abomina aquele que não gosta de repreensão. Sábio é aquele que ouve uma repreensão. Amém. Então, gente, eu vou desconectar, tá? O Facebook, Instagram, amém. E no Meet eu vou perguntar se vocês têm alguma dúvida, gente. Deixa eu desconectar com o Facebook, Instagram, amém. A paz a todos até amanhã. Com a graça de Deus, amém.